Fala galerinha, beleza? Hoje quero compartilhar uma hora de histórias de terror com vocês. A pergunta é: você está preparado? Então, sem mais enrolação, vamos para a primeira história de terror. O mestre e seu aprendiz. O grande mestre tinha um aprendiz, um jovem simplório, que lhe servia de ajudante. Ao rapaz era proibido consultar o livro preto e mesmo penetrar no privado ambiente onde a obra ficava. Certo dia, tendo o mestre viajado, o rapaz, cheio de curiosidade, correu à câmara onde o sábio guardava seus maravilhosos instrumentos para transformar cobre em ouro e chumbo em prata, onde estava o espelho no qual o erudito podia ver tudo o que se passava no mundo, e o sítio onde ficava a concha marinha que, quando encostada ao ouvido, sussurrava todas as palavras ditas por quem o mestre desejasse escutar. O rapaz tentou, em vão, transformar cobre e chumbo em ouro e prata nos cadinhos, por conta da nuvem de fumaça que pairava sobre o espelho, turvando-lhe a visão. O aprendiz consultou, se insistente e inutilmente, se aquela lâmina extraordinária, e a concha, quando o jovem a levou ao ouvido, produziu apenas murmúrios indistintos, como um barulho de mares distantes em uma praia desconhecida. Nada posso fazer, disse ele, porque desconheço as palavras mágicas que devem ser pronunciadas. Elas, contudo, estão enclausuradas naquele livro negro. Olhou em volta e, vejam só. Notou que o livro estava destravado. O mestre tinha esquecido de trancá-lo antes de sair. O jovem correu até o livro e o abriu. O volume estava escrito com tinta vermelha e preta, e grande parte do que o pupilo via lhe escapava ao entendimento. Então, colocou o dedo em uma linha e leu, em voz alta, algumas palavras. Imediatamente, a sala mergulhou na escuridão. A casa tremeu. Um ribombar de trovão ressoou pelo corredor e pela velha sala e, diante do pupilo, surgiu uma forma horrível, hedionda, que cuspia fogo, e cujos olhos brilhavam como lamparinas em chamas. Era o demônio Beelzebu, a quem ele havia invocado para servi-lo. Ordene-me uma tarefa, disse o demônio, cuja voz soava como o rugido de uma fornalha de ferro. O aprendiz estremeceu e os seus cabelos puseram-se em pé. Ordene-me uma tarefa, disse o demônio, ou eu vou estrangulá-lo. Mas o rapaz não conseguia falar. Então o espírito maligno aproximou-se e, estendendo as mãos, tocou-lhe na garganta. As garras demoníacas queimaram-lhe a carne. Ordene-me uma tarefa. Ponha água nas flores, gritou, desesperado, o rapaz, apontando para um gerânio que estava em um vaso, no chão. Instantaneamente, o espírito maligno deixou a sala, retornado com um barril apoiado nas costas. Tendo derramado o conteúdo sobre a flor, foi e voltou diversas vezes, entornado mais e mais água, até que o chão da sala subiu à altura dos tornozelos do aprendiz. Chega, chega! Gritou, ofegante, o rapaz. Mas a entidade maligna não lhe dava atenção. O jovem desconhecia as palavras para mandar embora o demônio, que continuava a apanhar mais e mais água. A água subiu ao joelho do rapaz e o demônio não parava de entornar mais água no ambiente. O líquido chegou à cintura do aprendiz, mas Beelzebu não cansava de trazer novos barris cheios d'água. Quando a água lhe tocou as axilas, o rapaz subiu à mesa. Agora, na sala, a água tocava a janela, forçando-lhe a vidraça, e girava, como redemoinho, em torno dos pés do aprendiz, que permanecia sobre a mesa. O nível da água subia e subia, atingindo o peito do rapaz. Em vão, ele gritava. O espírito maligno permanecia incansável e, até hoje, estaria derramando água, afogando toda Yorkshire, se não o impedissem. Mas o mestre, enquanto viajava, lembrou-se de que não havia trancado o livro ou assim advertido, retornou à casa, e, quando a água já ascendia ao queixo do aluno, correu para o quarto e disse as palavras que lançaram Beelzebu de volta ao inferno ígneo. Próxima história. O insulto a Charlotte Corday. Conto clássico de terror, Alexandre Dumas. Eu sou, disse-nos o Sr. Ledru, filho do famoso Comus I, médico do rei e da rainha. O meu pai,
cujo apelido burlesco fazia com que fosse classificado entre mágicos e charlatães, era um distinto estudioso da escola de volta, Galvani e Mesmer. Foi ele o pioneiro, na França, no estudo da fantasmagoria e da eletricidade, proferindo palestras de matemática e física na corte. A pobre Maria Antonieta, que vi 20 vezes, e que mais de uma vez pegou em minhas mãos e as beijou, quando chegou à França, se eu era, então, ainda criança, adorava o meu pai. Quando passou por aqui, em 1777, José II declarou que jamais vira alguém tão curioso quanto o Comus. Em meio a tudo isso, o meu pai cuidou da educação do meu irmão e da minha, instruindo-nos com o que sabia das ciências ocultas, e com uma grande quantidade de conhecimentos galvânicos, físicos, magnéticos, que hoje são de domínio público, mas que, naquela época, eram secretos, constituindo privilégios de poucos. O cargo de médico do rei fez motivou a prisão de meu pai em 1793, contudo, graças a algumas amizades que tive com a Montanha II, consegui libertá-lo. Meu pai, então, se retirou para a mesma casa onde moro e ali morreu, em 1807, aos 76 anos de idade. Mas, voltemos à minha história. Eu lhes falei de minhas amizades com a Montanha. Na verdade, eu me relacionava com Danton e Camille Desmoulins. Quanto a Marat, conhecia-o mais como médico do que como amigo. De toda forma, eu o conhecia. Dessa relação que tive com ele, por mais curta que tenha sido, resultou que, no dia em que Mademoiselle de Corday 3 foi levada ao cadafalso, resolvi assistir à sua execução. Eu ia, justamente, auxiliá-lo em sua discussão com o Dr. Robert sobre a persistência da vida após a guilhotina, contando o fato que a história registrou em relação a Charlotte de Corday, disse-lhe eu, interrompendo-o. Estamos chegando lá, disse-me Monsieur Ledru. Deixe-me prosseguir. Eu fui uma das testemunhas da execução. O que eu digo é, portanto, digno de crença. Às 2 horas da tarde, eu me pus nas proximidades da Estátua da Liberdade. Era uma manhã quente de julho. O tempo estava pesado, o céu, nublado, prenunciava uma tempestade. Às 4 horas, desabou o temporal. Foi justamente neste instante, dizem, que Charlotte subiu à carroça. Um jovem pintor fazia seu retrato quando a tiraram da prisão. A morte ciumenta parecia querer que nada da jovem sobrevivesse, nem mesmo a sua imagem. A cabeça foi esboçada na tela e, que coisa mais estranha! Quando o carrasco entrou, o pintor laborava, justamente, naquela região do pescoço que a lâmina da guilhotina iria traspassar. Vieram os relâmpagos, a chuva caiu, o trovão ribombou. Nada, todavia, foi capaz de dispersar a curiosa multidão. Os cais, as pontes, as praças estavam sobrecarregados. Os rumores da terra quase abafavam os do céu. Algumas mulheres, que eram chamadas pela enérgica alcunha de lambedoras de guilhotina, perseguiam a prisioneira, lançando-lhe maldições. Esses rugidos chegavam até mim como os estrondos de uma catarata. Muito antes que qualquer coisa pudesse ser notada, a multidão agitou-se. Finalmente, como um fatídico navio, a carroça surgiu, abrindo caminho entre as ondas, e, então, eu pude distinguir a condenada, que eu não conhecia, pois nunca a havia visto. Era uma bela jovem de 27 anos. Tinha olhos magníficos, nariz perfeitamente delineado e lábios de suprema regularidade. Estava de pé, com a cabeça levantada. Mas não era uma postura que insinuava o domínio sobre a multidão, suas mãos, amarradas nas costas, coagiam-na a manter a cabeça erguida. A chuva cessou, ou mais, como a mulher havia suportado a chuva durante 3/4 do caminho, a água, que escorria sobre ela, traçava os contornos de seu corpo encantador sob lã úmida, e dir-se-ia que a moça havia acabado de sair do banho. A túnica vermelha, com a qual o verdugo a vestira, conferia-lhe um aspecto estranho, impingindo um esplendor sinistro àquela cabeça orgulhosa e enérgica. Quando a carroça alcançou a praça, a chuva cessou. Um raio de sol, deslizando entre 2 nuvens, veio brincar em seus cabelos, que, como um halo, fazia-se radiante. Em verdade, juro-lhes, embora houvesse,
por trás dessa jovem mulher, um homicídio, que é uma ação terrível, mesmo quando vinga a humanidade, malgrado aquele assassínio me enchesse de repulsa, eu não poderia saber se o que via era uma apoteose ou uma tortura. Avistando o cadafalso, a jovem empalideceu. E a sua lividez era perceptível, principalmente por conta da túnica vermelha, que lhe chegava ao pescoço. Todavia, quase de imediato, ela fez um esforço e se virou para o patíbulo, olhando-o com um sorriso nos lábios. A carroça parou. Charlotte saltou, recusando qualquer ajuda em sua descida. Depois, subiu os degraus do cadafalso, escorregadios por causa da chuva que acabará de cair, tão rapidamente quanto lhe permitiam o arrastar de sua túnica e o incômodo provocado pela atadura em seus pulsos. Sentindo a mão do carrasco pousar-lhe no ombro, para lhe arrebatar o lenço que cobria o seu pescoço, empalideceu novamente, um último sorriso, contudo, desmentiu aquele livor. Por vontade própria, sem que fosse preciso submetê-la à abertura da máquina infame, num sublime e quase alegre impulso, a jovem enfiou a cabeça na hedionda cavidade. O cutelo deslizou. A cabeça, destacada do tronco, caiu sobre a plataforma e rolou. Foi então, se escute isso, doutor, ouça isso, poeta. Foi então que um dos ajudantes do carrasco, chamado Legros, agarrou, pelos cabelos, a cabeça decepada e, por uma vil adulação à multidão, deu-lhe uma bofetada em pleno rosto. Sim, eu vi. E afianço-lhes que, aquele golpe, todo o rosto enrubesceu. Eu vi encher-se de vermelhidão a cabeça inteira, não apenas uma das faces. Ouvem-me bem. Não só a face afetada pela bofetada. Sim, ambas as faces tingiram-se do mesmo rubor, pois ainda perdurava a sensibilidade naquela cabeça, indignada por ter padecido daquela vergonha sem fim. O povo também notou aquela vermelhidão e tomou partido dos mortos contra os vivos, dos torturados contra o algoz. Então exigiu, prontamente, a vingança por essa indignidade. O desgraçado Legros, de imediato, foi entregue aos gendarmes e levado à prisão. Espere. Disse Monsieur Ledru, entrevendo que o médico queria falar. Há algo mais. Eu queria saber o que motivara aquele homem à prática de um ato tão infame. Procurei saber onde ele fora encarcerado. Pedi licença para visitá-lo na prisão da abadia, onde ele estava agora. Autorizado, eu fui vê-lo. Uma sentença do Tribunal Revolucionário acabará de condená-lo a 3 meses de prisão. Ele não entendia por que havia sido condenado em razão de algo tão natural como o que fizera. Perguntei-lhe o que poderia tê-lo levado àquela atitude. Eis uma bela pergunta. Eu sou um maratista. Eu, que tinha acabado de puni-la em nome da lei, queria, também, puni-la em meu nome. Mas, disse-lhe eu, você não compreende que há quase um crime nesta violação do devido respeito à morte? Oh, aquilo! Disse Legros, olhando-me fixamente. Então você acha que os condenados estão mortos somente porque foram guilhotinados, não é mesmo? Sem dúvida que sim. Pois bem. Vê-se que você nunca olhou para a cesta quando as cabeças estão todas juntas, e não viu como elas estremecem os olhos e rangem os dentes, por mais de 5 minutos, após a execução. Nós temos que trocar as cestas a cada 3 meses, pois as cabeças rasgam-lhes o fundo com os dentes. É um monte de cabeças aristocráticas, note bem, que não querem se decidir a morrer, e eu não ficaria surpreso se um dia uma delas começasse a gritar, viva o rei! Próxima história. O fantasma do menino com botões de latão. Narrativa clássica de terror. Numa bela casa, conquanto antiquada, na Praça Stuyvesant, havia um fantasma. A casa ficará vazia por vários anos, e há cerca de 6 anos, um cavalheiro, sua esposa e filha para lá se mudaram. Enquanto fazia a mudança, o casal permitiu à criança brincar no sótão vazio, que, aparentemente, no passado, havia sido uma sala de jogos infantis. Nela, havia uma chaminé, dotada de uma grande lareira. Terminada a mudança, a mãe voltou a atenção à menininha e tentou mantê-la embaixo consigo. Todavia,
a criança sempre fugia e subia as escadas várias vezes, até que, finalmente, a mãe perguntou por que ela tanto queria subir ao sótão. A menina respondeu que gostava de brincar com um menino engraçado, que lá estava. A investigação mostrou que era totalmente impossível, para qualquer pessoa, adulto ou criança, entrar naquele lugar ou ali se esconder. A menina, de sua feita, insistiu, dizendo aos pais que o menino entrará lá, apontando para a lareira. Os pais ficaram seriamente preocupados, acreditando que a filha mentia, e ameaçaram puni-la. Contudo, ela insistiu que via e brincava com um menininho engraçado, com muitos botões de latão na jaqueta. Os pais desistiram, finalmente, das ameaças e resolveram investigar o incidente. O pai, que é um velho capitão do mar, descobriu que aquela casa fora ocupada por um inglês chamado Cowdery, que teve 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Um dos meninos era atoleimado. O menino deveria ter caído no rio East, pois lá o seu boné havia sido encontrado, e ele sempre demonstrava afeição ao rio quando a sua ama o levava a passear. Logo após o desaparecimento do garoto, o Sr. Cowdery mudou-se para o oeste. Isso foi o suficiente para o dono da casa, que mandou desfazer a lareira. Um pequeno desmonte na parede, ao lado da chaminé, revelou o corpo da infeliz criança. A parte de trás de seu crânio estava esmagada. Envolvia o cadáver uma jaqueta azul escura, com 4 fileiras de botões na frente. Os pobres ossinhos foram sepultados, mas o caso permaneceu em silêncio. Após o incidente, capitão e família mudarão-se dali. Próxima história. Névoa no funeral, conto fúnebre, Michael Guedes. Sobrevivi ao incidente em Franco da Rocha, um evento bizarro que começou na salinha de um velório. O que vou relatar aconteceu há pouco mais de uma década, mas eu ainda me lembro, perfeitamente, do maldito cheiro de vela que avançava para dentro de minhas narinas. Lembro de como meu corpo estremecia de pavor, e nas noites mais frias, quando o vento uiva sua nefasta sinfonia em minha janela, eu posso ouvir os gritos de desespero das pessoas que estavam naquele velório, e mais, na escuridão do meu quarto. Oh! Maldição! Ainda posso ouvir os gemidos dos seres infernais que vieram com a névoa naquele fatídico dia. Estávamos no velório do tio Afonso, e na salinha ao lado outro velório acontecia simultaneamente, e, pasmem, o corpo que estava sendo velado na outra sala era o que sobrou da amante do tio Afonso. Eles mantinham um caso às escondidas, voltavam de um motel no meio da noite e sofreram um grave acidente de carro. O tio Afonso lutou por sua vida até o hospital, mas não resistiu, já a sua amante, morreu no local, prensada por um carro forte. Nas palavras de alguns transeuntes, a visão de boa parte do seu corpo entre as ferragens era idêntico a um acervo de carne moída expelido pelo aço triturante de um açougue. Todavia, os responsáveis pelo manejo do corpo fizeram um ótimo trabalho antes de colocá-la no caixão, mantendo seu busto quase intacto, apesar do rosto parcialmente danificado, e a parte inferior de seu corpo, a mais agredida no acidente, exigiu um minucioso trabalho para que aquele quebra-cabeça de carne e osso fosse montado, e apesar da aparência disforme e esquelética que a amante se encontrava, puderam manter o caixão aberto durante o velório, cobrindo a deformidade inferior do corpo com lindas flores brancas. A tristeza era visível no rosto de todos. A melancolia era quase palpável entre as 4 paredes do velório, o ar fúnebre, que nos cobria como um lençol, penetrando em nossa pele como um abraço depressivo, percorria o corredor que dava acesso ao lado de fora, e lá fora, a melancolia também se manifestava, na estreita rua de terra, permeada pelas lamentosas árvores secas do inverno, e, também, no grande portão enferrujado que servia de pouso para alguns corvos. Do outro lado da rua de terra, rente à entrada do velório, se encontrava um muro repleto de lodo, um muro esse que dividia, do lado de cá, as 2 salinhas do velório, e do lado de lá, lápides, covas e jazigos. Aquele foi um dia triste para muitos. 2 velórios, 2 famílias desoladas, 2 vidas que se foram. O carro fúnebre que trouxe o cadáver do meu tio e de sua amante estacionava novamente, com mais um defunto que, em breve, substituiria o lugar do meu tio Afonso assim que seu velório acabasse. Carros e mais carros chegavam,
trazendo os familiares do próximo morto que seria velado naquela salinha. Do lado de fora, uma família desconhecida para nós, compartilhando do mesmo sentimento lastimável, aguardavam enquanto nos despedimos do tio Afonso, para que mais tarde, eles também pudessem se despedir de seu ente querido, agora falecido. Não bastassem os 2 velórios, mas o terceiro que se iniciaria em breve, da família que aguardava lá fora, recebemos notícias de que mais tarde o carro funerário partiria em busca de um novo morto, ou bem afortunada era a morte naquela fria tarde de domingo. Fomos notificados de que em 15 minutos o caixão do meu tio, e o de sua amante, deveria ser fechado para seguir caminho entre as lápides. Entre choros e lamentos, nos aproximamos do tio Afonso para um último adeus, inclusive minha tia que, deixando o rancor de lado, despedia-se de seu infiel defunto com um beijo na testa, aos prantos. O mesmo acontecia no velório da defunta amante, na sala ao lado. Fui o último a me aproximar do caixão para me despedir daquele corpo enrijecido, de coloração de ceravelhas deplorável livor mortis, mas fui interrompido, pois foi exatamente a partir daí que se iniciou os momentos mais aterrorizantes da minha vida. Alguém invade a sala do velório, um homem barbudo, de olhos arregalados, semblante assustado, tentava dizer algo, mas faltava fôlego para se expressar. Com a mão no peito e esforçando-se para respirar, ele finalmente conseguiu pronunciar algumas palavras daquela boca seca e esbranquiçada. Dizia ele, já rouco, que eles o estavam se aproximando. Tentamos acalmar aquele homem e pedimos para que ele se explicasse melhor, mas a única coisa que ele fazia era apontar o dedo trêmulo para o lado de fora, dizendo que eles o estavam se aproximando, e que deveríamos fazer silêncio. Fui buscar água para o homem, mas logo retornei, quando vi as pessoas que estavam do lado de fora, esperando para velar o seu defunto, entrando ligeiramente pela estreita porta do velório, todos amontoados e desesperados. A salinha onde velávamos tio Afonso agora estava lotada, e eu, minha família, a da amante e as pessoas que estavam lá fora dividiam o mesmo espaço funesto. Apoiando firme as mãos no caixão do meu tio, o motorista do carro funerário começou a falar. Ele retornou, e eu pude ver com meus próprios olhos, disse o motorista do veículo fúnebre, vi que a multidão corria para dentro do velório enquanto eu fumava meu cigarro no carro. Pensei que os barulhos vindo de trás do carro funerário eram das pessoas trombando em sua traseira, mas quando olhei no retrovisor, notei que a tampa do caixão estava se movendo, o mesmo caixão que me acompanhou durante a viagem, com um morto dentro. Meu Deus, como isso é possível? Um senhor aglomerado junto a nós se manifestou. Você está dizendo que meu filho está vivo? Meu filho? Você tem certeza? Preciso vê-lo. Ajudem-me a chegar ao carro funerário. Oh, graças ao bom Deus, meu filho querido abriu a tampa do caixão. Ele está vivo. Está vivo. Gritava o senhorzinho enquanto tentava se movimentar apoiado em sua bengala, dando pequenos passos bombos, acompanhado de sua sobrinha que o ajudava. O homem barbudo, ao retomar o fôlego, alertou o velho e sua sobrinha de que não era uma boa ideia irem para o lado de fora. Foi ignorado. A esperança do velho em rever seu amado filho era mais forte que tudo, e nisso, algumas pessoas o seguiram, correndo para longe dali, sobrando apenas 6 pessoas ao meu lado. Não demorou muito para a sobrinha retornar apressada para dentro do velório, aos berros. Não sei o que se passa lá fora, mas é seguro que fiquemos aqui. O motorista não estava delirando. O Maurício, o filho do meu tio, realmente saiu do caixão e caminhava lentamente, vindo de encontro a nós, pronunciando algumas palavras indecifráveis como se o ódio tomasse conta de seu ser. Fiquei apavorada, com muito medo e decidi voltar, deixando o teimoso do meu tio do lado de fora. Do outro lado do muro, onde os enterrados permaneciam em sono perpétuo, a jovem assustada disse ter visto um nevoeiro se formando, e de lá, vozes pronunciavam um estranho e assustador dialeto em sincronia, ou logo pudemos ouvir as vozes que ecoavam lá fora se aproximando do velório, e não demorou muito para que a névoa invadisse o local onde estávamos. Gradualmente nossa visão ficou embaçada com o gélido nevoeiro. A bruma se alastrava com velocidade, diferente de todas que já vi,
carregada de um grotesco aroma de enxofre e pus, extremamente desagradável, causando ânsia em todos nós. A escuridão é assustadora para muitas pessoas, mas, depois daquele dia, o oposto da escuridão é o que realmente me atormenta, a claridade em excesso, o brancor de um nevoeiro putridamente perfumado. Murmúrios vindo do corredor nos manteve em alerta e em silêncio. Logo, passos rastejantes anunciavam que algo se aproximava da sala onde estávamos. Sutilmente uma silhueta se tornava cada vez mais perceptível na névoa maldita, e a cada passo que a criatura dava, mais visível ficava. Meus olhos, já ardendo, enxergava apenas névoa e silhuetas. Dei ligeiros passos para trás enquanto aquele ser vinha em nossa direção. Minha lombar foi ao encontro do caixão do tio Afonso, apalpei o caixote fúnebre até passar para o outro lado, onde eu acreditava ser mais seguro, podendo ficar, pelo menos, alguns centímetros distante do ser que se aproximava lentamente. A névoa se dissipou com rapidez, então, o rosto sinistro de olhos cozidos veio à tona. Era um defunto de lábios inchados, de aparência pegajosa e nojenta, espumando pequenas partículas de saliva que escorriam até o queixo. O grito de uma senhora fez com que o defunto mudasse seu curso, virando-se e indo ao encontro do berro desesperado daquela pobre mulher. Aproveitamos a oportunidade e saímos ligeiros da salinha, correndo para o fim do corredor enquanto os gritos da senhora minimizavam até atingir o silêncio. Ficamos encostados na parede ao fim do corredor, sem saber para onde fugir, observando a passagem que dava acesso ao lado de fora, alguns metros à nossa frente, onde o nevoeiro ainda era denso. Na metade do corredor, do lado esquerdo, estava a entrada para a salinha onde jazia meu tio, e do lado direito, a entrada para a salinha da amante, lugar de onde veio um estrondo que nos assustou, e eu estava convicto de que o barulho foi causado pela queda de seu caixão, criatura bestial ressuscitada pela bruma de enxofre, e sei que está acordada, maldita mulher. Resmungava baixinho o homem ao meu lado. Após o estrondo, gemidos dolorosos se iniciaram de lá de dentro, e, de tanto medo, nos esprememos na parede ou não havia escapatória. Conservamos o silêncio. Tentarei descrever a mórbida aparência da amante do meu tio. Bem devagar ela saiu da salinha, em direção ao corredor onde estávamos. Primeiro surgiu uma de suas mãos, horrorosa, semelhante a pequenos galhos secos, segurando com dificuldade uma vela já apagada, e então, surge sua face maléfica, também de coloração de cera velha, escrota, com leves marcas de costura. Seus olhos estavam abertos, porém, cinzentos como massa de cimento. A parte de trás da cabeça carecia do grisalho cabelo de palha. Então, seu tronco surge no corredor, e a cada passo que a defunta seminua dava, sua camisola deslizava até o chão, deixando à mostra seu bizarro corpo nu, que se assemelhava a uma marionete destroçada, de andar desengonçado, tremendo os ombros como uma britadeira, e o pouco que sobrou de sua costela movia-se da forma mais estranha, para cima e para a esquerda, como se estivesse desencaixando daquele ser pútrido remendado. A carcaça demoníaca se virou para nós e veio em nossa direção, lançando uma risada tenebrosa, deixando cair o pedaço de algodão que cobria sua boca. Eu não sabia distinguir se ela estava rindo, chorando ou gemendo de dor, só sei que nunca mais ouvi algo tão assustador saindo da boca de alguém. O próprio monstro de Frankenstein se assustaria com aquela visão. Instintivamente, corri em direção à criatura e, ao me aproximar, joguei-me para o lado esquerdo, levando meu ombro a um impacto com a parede, conseguindo passar pela defunta sem ser pego. Parei mais à frente, ainda no corredor, fazendo sinal para que as outras pessoas viessem comigo. Foi quando percebi que meu tio Afonso estava sentado em seu caixão, fixando o olhar em mim, e o outro defunto estava imóvel no canto da parede. Ninguém teve coragem de fazer o que fiz, continuaram se espremendo na parede enquanto o podre ser os encurralava. Eu não suportava mais a visão daquelas terríveis nádegas em movimento, corri para fora do velório e notei o crepúsculo vespertino enquanto os gritos dos que ficaram lá dentro entoavam em agonia. A névoa ainda era presente em alguns pontos do lado de fora, onde algumas silhuetas de mortos ressuscitados perambulavam, e do outro lado do muro ainda era possível ouvir as vozes demoníacas. Entrei no carro funerário e pisei no acelerador. Enquanto dirigia, notava muitas velas acesas espalhadas pela estrada.
Peguei um atalho, numa ruazinha que cortava o cemitério, entre algumas lápides. Por essa rua, da janela, eu podia ver, com um pouco de dificuldade por conta da sutil névoa, diversos corvos se aglomerando nas cruzes de cimento e sobrevoando alguns defuntos ambulantes, e eu podia enxergar a terra das covas movimentando-se, de onde mais alguns seres sinistros despertariam, e por todo canto, pessoas clamavam por socorro. Logo eu estava longe daquele lugar, seguindo a estrada que dava acesso à saída daquela cidade macabra. Desde então, nunca retornei, e este é apenas um dos relatos dos sobreviventes de Franco da Rocha, e sim, existem muitos outros casos assustadores, de pessoas que estiveram face a face com o mal. Agora, já passa da meia-noite e, como de costume, deito minha cabeça no travesseiro para tentar dormir, e enquanto o sono não chega, permaneço, mais uma vez, como todas as noites dos últimos 13 anos, observando o ser nu que caminha no corredor do meu quarto, carregando sua vela fumacenta, me observando até que eu apague de sono, quando, na verdade, ela espera que eu apague de vez, para me carregar, sabe-se lá para qual inferno de onde ela veio. Próxima história. O Ventríloco, conto clássico de mistério. O fato seguinte é relatado por Adrianus Tournebus, o maior crítico do século XVI, e que era admirado e respeitado por todos os eruditos da Europa. Havia um sujeito astuto, diz ele, chamado Petrus Brabantius, que, quantas vezes quisesse, falava a partir do ventre, com a boca de fato entreaberta, mas conservando os lábios imóveis. Eu mesmo testemunhei tal artimanha com olhos e ouvidos. Desta forma, ele induzia à fraude, constantemente, diversas pessoas. Dentre outras, o engodo que se segue é muito conhecido. Havia um comerciante de Lyon, há pouco falecido, que havia adquirido uma grande fortuna por meio de negócios escusos. Brabantius, estando em Lyon, e sabendo disto, foi, certo dia, ao encontro de Cornutus, filho e herdeiro do finado, enquanto este caminhava sob um pórtico, atrás do pátio da igreja. Brabantius disse a Cornutus que havia sido enviado para informá-lo sobre o que deveria ser feito em prol do pai falecido, afirmando-lhe que era necessário pensar em sua alma e reputação, e não estar a vagar pelo adro, lamentando a sua morte. Num instante, enquanto conversavam, ouviu-se uma voz, como se fosse a do pai, embora, na verdade, procedesse do peito do embusteiro. Brabantius parecia terrivelmente assustado. A voz informou ao filho o estado em que o seu pai estava por causa de sua injustiça em vida, que torturas suportava no purgatório, tanto por conta própria, quanto por conta de seu filho, a quem ele havia instituído como herdeiro de bens ilicitamente obtidos, que nenhuma liberdade esperava, até que a justa expiação fosse feita, mediante donativos aos mais necessitados, e estes seriam os cristãos sequestrados pelos turcos. Disse que o filho deveria depositar toda a confiança no homem que, por especial providência, agora vinha até ele, para que o dinheiro fosse empregado por pessoas pias no resgate de tantos cativos em Constantinopla. Cornutus, que era um bom homem, mas permanecia relutante em se desfazer de seu dinheiro, disse a Brabantius que meditaria sobre tudo aquilo, e que desejava encontrá-lo, no dia seguinte, no mesmo lugar. Nesse meio tempo, começou a suspeitar que poderia haver alguma fraude no local, pois era um antro sombrio, escuro e propício a ecos e outros delírios. No dia seguinte, portanto, Cornutus levou Brabantius a uma planície aberta, onde não havia arbustos ou urzes. Mas, apesar de todas aquelas precauções, voltou a ouvir a mesma história, salvo por um acréscimo, que deveria entregar imediatamente a Brabantius 6.000 francos e mandar rezar 3 missas diárias em prol de seu pai. Se não o fizesse, a miserável alma do finado comerciante jamais poderia ser libertada. Cornutus, assim obrigado pela consciência, senso de dever e religião, mas com relutância, entregou-lhe o dinheiro. Contudo, não exigiu recibo ou a presença de qualquer testemunha do pagamento que fizera. Tendo-o assim dispensado, e não tendo mais notícias de seu pai, Cornutus tornou-se um pouco mais airoso. Um dia, alguns amigos, que jantavam em sua casa, observaram aquela mudança. O anfitrião lhes contou o que lhe havia acontecido. Quando os amigos escarneceram de tamanha credulidade, já que o anfitrião fora pura e simplesmente enganado, se entregando assim, por nada, o seu dinheiro,
Cornutus, triste e contrariado, faleceu poucos dias depois do incidente. Próxima história. Uma batalha com lobos, conto clássico de horror. Um jovem oficial da guarda do grande general cartaginês Aníbal saíra com 2 companheiros numa expedição de caça nas montanhas espanholas. Depois de um longo dia de atividade, os caçadores não lograram encontrar o acampamento e decidiram pernoitar na floresta. Depois de comerem e conversarem por algum tempo, Alcon e seu companheiro deitaram-se para descansar. Malchus se ofereceu para manter o primeiro turno da vigilância. Por algum tempo, ele permaneceu sentado, em silêncio. Às vezes, lançava lenha, tirada do estoque que eles haviam formado, ao fogo. Subitamente, mudou de atitude. Assuntou e se ergueu. Ouviu, repetidas vezes, os uivos dos lobos ecoando na floresta. Então, escutou um longo uivo, profundo e contínuo. Ouviu por 1 minuto ou 2, e então, acordou seus companheiros. Há uma grande matilha de lobos se aproximando, disse ele. Pela direção do som, julgo que eles estão caçando nos rastros de nossos passos, seguindo a nossa rota, e me parece que estão subindo a encosta oposta. Sim. E pelo barulho que fazem, a alcateia deve ser bem grande, Salcom concordou. Alimentem o fogo e se preparem para apanhar mais lenha o mais rápido possível. Essas feras, em grandes alcateias, são inimigos poderosos. Os 3 homens começaram a trabalhar, cortando e repartindo, vigorosamente, com suas espadas, pequenos galhos de árvores. Façam 4 fogueiras, disse Alcon, empilhando as lenhas no centro. Dificilmente os lobos ousarão passar por elas. A matilha, agora, descia a encosta, mantendo um coro de uivos curtos, que provocaram um inquietante arrepio em Malchus. Quando os lobos se aproximaram, o uivo cessou repentinamente. Eles nos estão vendo, disse Alcon. Fiquem atento a eles, mas não desperdicem as flexas. Precisamos de todas elas antes do amanhecer. Permanecendo absolutamente quietos, os amigos podiam ouvir o rastejar dos lobos sobre folhas caídas, mas a lua já havia baixado e eles não conseguiam distinguir-lhes as figuras. Parece-me, sussurrou Malchus, que vejo manchas de fogo brilhando nos arbustos. É o reflexo do fogo nos olhos dos lobos, respondeu Alcon. Veja. Eles estão ao nosso redor. Deve haver dezenas deles. Por algum tempo, os lobos não se acercaram. Então, encorajados pelo silêncio do pequeno e imóvel grupo, recolhido ao centro das fogueiras, 2 ou 3 formas cinzentas apareceram no círculo de luz. 3 arcos vibraram. 2 dos lobos caíram. Um terceiro, soltando um uivo de dor, fugiu na escuridão. Seguiu-se um som de uivos e rosnados. Depois, um ganido de dor, uma luta feroz e um rosnado prolongado. O que eles estão fazendo? Malchus perguntou, estremecendo. Creio que eles estão comendo o lobo ferido, respondeu Alcon. Ouvi dizer que esse é o costume desses brutos selvagens. Veja, as carcaças dos outros 2 já desapareceram. Por mais rápidas que tenham sido aquelas quedas, alguns lobos se esgueiraram e arrastaram os 2 outros corpos. Aquele incidente, se evidência de quão extrema era a fome dos lobos e quão silenciosos eram seus movimentos, redobrou a vigilância dos caçadores. Malchus jogou um punhado de lenha em cada uma das fogueiras. Devemos ter cuidado com a lenha, disse Alcon. Seria bom que tivéssemos pensado nisso antes de nos deitarmos. Se tivéssemos juntado lenha suficiente para nossas fogueiras, estaríamos seguros. Mas duvido muito que nosso suprimento dure até o amanhecer. À medida que transcorriam as horas, a atitude dos lobos tornava-se cada vez mais ameaçadora. Eles já se achegavam às fogueiras. A cada vez que se aproximavam, braçadas de lenha eram arremessadas às fogueiras. À medida que as chamas saltavam com intensidade, os animais recuavam e a alcateia perdia vários de seus integrantes, que caíam, vitimados pelas flexas atiradas pelo pequeno grupo. Mas a pilha de madeira, agora, rapidamente se exauria,
e, salvo quando os lobos avançavam, era preciso deixar o fogo queimar por si mesmo. Devem faltar, ainda, 4 horas para o amanhecer, disse Alcon, enquanto jogava o último pedaço de lenha. Olhem em volta, enquanto o fogo arde, e vejam se conseguem distinguir alguma árvore que possa ser escalada. Seria melhor que tivéssemos nos aproximado das árvores desde o início, em vez de confiar em nossas fogueiras. Infelizmente, os homens haviam escolhido uma área um tanto aberta para o acampamento, pois o mato crescia denso entre as árvores. Eis ali uma árvore, disse Malchus, apontando. E ela tem um galho a menos de 2 metros do chão. Basta que a escalemos e estaremos seguros. Muito bem, concordou Alcon. Tentaremos saltar a árvore imediatamente, antes que o fogo se apague. Coloquem as espadas nas bainhas, conservem os arcos nos ombros e mantenham os archotes acesos. As tochas serão as nossas melhores armas, superiores a espadas ou lanças. Agora! Todos prontos, agora! Agitando as tochas acesas sobre suas cabeças, os 3 cartagineses correram em direção à árvore. Os lobos pareciam conscientes de que suas presas tentavam escapar. Com um uivo feroz, saltaram de sob os arbustos e correram para enfrentá-los. E, indiferentes às tochas em chamas, lançaram-se sobre os homens. Malchus mal sabia o que acontecerá na luta breve e feroz. Um lobo saltou sobre seu escudo e quase o derrubou, ou mais dentes afiados perfuraram-lhe o corpo. O soldado arremessou um dos lobos para longe de si, ao mesmo tempo em que lançou a tocha, em cheio, no rosto de outro. Um terceiro lobo saltou sobre o seu ombro e o homem sentiu aquele hálito quente no rosto. Tendo lançado o archote, o soldado enfiou profundamente a sua adaga no flanco do lobo. Depois, arremessou o pesado escudo na massa de lobos à sua frente. Então, saltou para eles, e, agarrando o galho, pulou para a árvore. Lá se susteve com as pernas dobradas, enquanto um grupo de lobos saltava em sua direção com as goelas abertas. Malchus deixou escapar um grito de terror, seus 2 companheiros jaziam no chão, e apenas uma massa confusa de corpos, em luta, mostrava onde eles haviam caído. Por um instante, ele hesitou, considerando se deveria pular e tentar resgatá-los, mas, olhando para baixo, sentiu que seria arrancado dali muito antes de chegar ao local onde os outros soldados haviam caído. Movendo-se ao longo do galho até alcançar o tronco, ele se ergueu e disparou as flechas, vingativamente, no meio da massa de lobos em luta, até que lhe restassem apenas 3 ou 4 flechas. Ele as reservou como último recurso. Agora, nada havia a fazer. Sentado sobre o galho, chorou pelo destino dos companheiros. Depois, viu que tudo estava quieto. O feroz bando havia devorado não apenas os soldados, mas seus próprios companheiros caídos. Agora, os lobos sentavam-se em círculo, expondo as línguas vermelhas, com os olhos fixos no sobrevivente. À medida que o fogo, gradualmente, se extinguia, suas formas desapareciam. Malchus, todavia, podia ouvir-lhes a rápida respiração e sabia que os lobos ainda mantinham a guarda. Malchus subiu na árvore até chegar a uma bifurcação, onde poderia sentar-se à vontade, e ali aguardou pelo advento da manhã. Esperava que a alvorada dispersasse os seus inimigos. Mas quando assomou a luz cinzenta, que precede o amanhecer, o soldado percebeu que a alcateia mantinha firme a vigília. E nem mesmo quando irrompeu a aurora, clareando o dia, os lobos exibiram qualquer sinal de movimento. Quando percebeu que os lobos não tinham a intenção de abandonar a posição, Malchus começou a considerar, seriamente, o que seria melhor a fazer. Pelo que sabia, ele ainda poderia estar a milhas de distância do acampamento, e seus amigos não teriam meios de saber onde ele se encontrava agora. Sem dúvida, a guarnição enviaria soldados em busca do grupo perdido. Mas naquele deserto de floresta e montanha, as chances de ser encontrado eram mínimas. Ainda assim, parecia-lhe que aquela era a única possibilidade de ser resgatado. Ali, as árvores cresciam muito próximas umas às outras, e ele poderia facilmente passar de uma a outra, percorrendo, assim, alguma distância. Todavia,
Como os lobos o observavam e podiam ver tão bem de dia quanto de noite, não se via vantagem em sair de onde estava. O dia transcorria lentamente. A maior parte dos lobos havia partido, mas alguns mantiveram, constantes, os seus postos sob a árvore. Malchui sabia que os outros lobos estavam deitados sob os arbustos, não muito longe, pois era possível ouvir-lhes frequentes rosnados, e às vezes, erguia-se uma cabeça cinzenta, e um par de olhos ansiosos voltavam-se, avidamente, para ele. De vez em quando, Malchui, sem fôlego, afiava os ouvidos, na esperança de ouvir os gritos distantes de seus camaradas. Todavia, tudo permanecia quieto na floresta e ele tinha certeza de que os lobos ouviriam, antes dele, qualquer um que se aproximasse dali. Uma ou duas vezes, de fato, supôs que os lobos, atentos, com suas orelhas em riste, se estariam a ouvir sons inaudíveis aos humanos. Mas o alarme, se é que o foi, logo passou. Talvez os lobos ouvissem, apenas, os passos distantes de algum cervo passando pela floresta. A noite voltou com suas horas longas e tristonhas. Malchui amarrou-se à árvore pelo cinto, para evitar a queda. Conseguiu, assim, algumas horas de sono inquieto, acordando sempre sobressaltado, coberto pelo suor frio, cria do medo, acreditando estar caindo nas mandíbulas famintas, que se abriam lá embaixo. Pela manhã, um desejo feroz de matar alguns de seus inimigos o dominou, e ele desceu para o galho mais baixo. Os lobos, vendo sua presa tão próxima, aglomeraram-se sob o galho e se esforçaram para pular sobre o homem. Deitando-se no galho, e trançando firmemente as penas, para obter o necessário apoio, Malchui enfiou a espada, quase até o cabo, entre as mandíbulas, que estalaram ferozmente, quando um lobo saltou, a poucos centímetros do galho. Vários morreram, e o restante, advertido, recuou a uma curta distância. De repente, uma ideia ocorreu a Malchui. Ele tirou o cinto e, com ele, fez um laço. Esperou até que os lobos reunissem coragem para atacar novamente. Não demorou muito. Enfurecidos pela fome, aguçada pelas presas já devoradas, os lobos, outra vez, se aproximaram, e começaram a saltar contra o galho. Malchui jogou o laço no pescoço de um deles, com esforço, puxou-o para o galho e o matou com sua adaga. Depois, moveu-o ao longo do galho e o pendurou noutro, a cerca de 3 metros do chão, abrindo com sua adaga o peito e o ventre do animal. Feito isso, retornou para o lugar de origem. 6 lobos, um após o outro, foram içados e despachados, e, como Malchui esperava, o cheiro de sangue tornou o bando mais selvagem do que nunca. Os lobos se reuniram ao pé da árvore e continuaram a pular em direção ao tronco, fazendo esforços inúteis na obtenção daquele suprimento de comida, que pendia tentadoramente a uma distância muito curta, mas além de seu alcance. Passou-se o dia, mas sem sinais da tropa de resgate. Quando escureceu, Malchui desceu, novamente, ao galho mais baixo e disparou suas 3 flechas restantes aos lobos, que se reuniam abaixo dele. Altos uivos se seguiram a cada disparo, seguida do som de uma luta desesperada. Malchui deixou cair os 6 lobos dependurados. E, depois, o mais silenciosamente possível, abriu caminho, ao longo de um galho, até uma árvore adjacente. Passou desta a outra, sucessivamente, até que alcançou uma distância razoável do lugar onde os lobos lutavam e rosnavam sobre os restos mortais de seus companheiros, muito absortos em seu trabalho para voltar qualquer pensamento ao homem em fuga. Silenciosamente, Malchui desceu ao chão e fugiu, correndo ao máximo de sua velocidade. Demoraria, ele tinha certeza, algum tempo até que os lobos terminassem seu banquete e, mesmo que descobrissem que ele não mais estava na árvore, provavelmente levaria algum tempo até que pudessem sentir o seu cheiro, especialmente porque, tendo acabado o banquete de sangue, aqueles olfatos estariam entorpecidos. Por várias vezes, o soldado parava para escutar, temeroso de ouvir os uivos distantes, sinal de que o bando estaria novamente em seu encalço. Mas tudo permanecia quieto, exceto pelos gritos e sonidos habituais da floresta. 2 horas depois, vislumbrou um brilho distante de luz e logo alcançou o acampamento de seus companheiros. Próxima história. O violino do enforcado. Conto clássico de terror.
Karl Afix passou 6 anos mergulhado no método do contraponto. Estudou Haydn, Gluck, Mozart, Beethoven, Rossini. Gozou de uma saúde florescente e de uma fortuna honesta, que lhe permitiu seguir a sua vocação artística. Em síntese, dispunha de tudo o que é preciso para compor uma grandiosa e bela música, salvo o essencial da inspiração. Todos os dias, cheio de nobre ardor, ele levava para seu digno mestre Albertus Kilian longas partituras muito ricas em harmonia, mas cada frase pertencia a Pierre, a Jacques, a Christophe. Mestre Albertus, sentado em sua grande poltrona, com os pés repousados sobre os trasfogueiros, o cotovelo metido na quina da mesa, enquanto fumava seu cachimbo, começou a sublinhar, uma após a outra, as singulares descobertas de seu pupilo. Karl chorou de ódio, enfureceu-se, contestou. Mas o velho mestre abriu silenciosamente um de seus inúmeros cadernos, com um dedo sobre a passagem, disse-lhe: "Olhe, meu rapaz." Então Karl abaixou a cabeça e se desesperou com o futuro. Mas, numa bela manhã, quando apresentou, em seu próprio nome, ao mestre Albertus, uma fantasia de Bacherini variada por Viotti, o homem, que, até então, se conservara impassível, se irritou. "Karl", gritou o professor, "você acha mesmo que eu sou um nécio? Você acha que não percebi o seu indigno furto? Isso é demais. Deveras." E, vendo-o consternado com sua apóstrofe, disse: "Ouça. Estou disposto a admitir que a memória o enganou, que toma as próprias reminiscências como algo original. Mas você, definitivamente, está engordando demais. Bebe vinho em demasia. São cálices em excesso. Isto é o que obsta os caminhos de sua inteligência. Você precisa perder peso." "Perder peso?" "Sim. Ou desista da música. Conhecimentos teóricos não lhe faltam, mas lhe faltam as ideias. E isto é bem simples. Se você passasse a vida revestindo as cordas do seu violino com uma camada de graxa, como elas poderiam vibrar?" Estas palavras do mestre Albertus foram um raio de luz para Afix. "Por um imperativo ético", se exclamou Afix, "não hei de me esquivar de qualquer sacrifício. Como é a matéria que oprime minha alma, emagrecerei." Seu semblante, neste momento, expressava tanto heroísmo que mestre Albertus ficou realmente tocado. Abraçou seu querido aluno e desejou-lhe boa sorte. No dia seguinte, Karl Afix, com bagagem e bengala à mão, deixou o Hotel des Trois Pigeons e a cervejaria do Roi Gambrinus para embarcar numa longa jornada. Seguiu para a Suíça. Infelizmente, depois de 6 semanas, malgrado a sua gordura tivesse diminuído sensivelmente, a inspiração não o revisitou. "É possível ser mais infeliz do que eu?" disse Karl a si mesmo. "Nem o jejum, nem a boa comida, nem a água, nem o vinho, nem a cerveja podem conectar a minha mente ao sublime. O que eu fiz para merecer um destino tão triste? Enquanto uma multidão de ignorantes produz obras notáveis, eu, com toda a minha ciência, todo o meu trabalho, toda a minha coragem, nada consigo criar. Ah, o céu não é justo. Não, não é justo." Enquanto assim pensava, seguia ele pela estrada de Bruck a Freiburg. A noite chegava, ele arrastava as solas dos sapatos e sentia-se quase a cair, de tão cansado que estava. Nesse momento, Karl percebeu, sob a luz do luar, um velho casebre escondido por detrás do caminho. Tinha o telhado inclinado, a porta torta, as janelinhas quebradas, a chaminé em ruínas. Altas silvas e urtigas cresciam ao seu redor e a janela no outão, a duras penas, dominava as urzes do planalto, onde o vento soprava violentamente. Através da névoa, Karl viu o galho de um pinheiro flutuando sobre a porta. "Vamos", disse a si mesmo, "o recanto não é bonito. É, até, um pouco assustador. Mas não julgue as coisas pela aparência." E, sem hesitar, bateu à porta com a bengala. "Quem está aí?" "O que quer?" Uma áspera voz veio de dentro. "Abrigo e pão." "Ah. Certo, certo."
A porta abriu-se abruptamente e Carl viu-se diante de um homem robusto, de cara quadrada, olhos cinzentos e ombros cobertos por um manto furado no cotovelo, com uma machadinha na mão. Atrás dessa personagem brilhava a chama da lareira, iluminando a entrada de um sótão, os degraus de uma escada de madeira, as paredes decrépitas, e sob a luz da chama, havia uma jovem pálida e débil, coberta por um pobre vestido de algodão castanho com bolinhas brancas. A moça olhou para a porta com uma espécie de pavor. Seus negros olhos tinham uma expressão de indefinível tristeza e perplexidade. Carl viu tudo de relance e, instintivamente, agarrou a bengala. Bem, entre, disse o homem. Não faz um bom tempo bom para negar-lhe abrigo. Carl, julgando que seria estranho exibir qualquer receio, caminhou até o centro da sala e se sentou num banquinho em frente à lareira. Dê-me sua bengala e sua bolsa, disse o homem. Pela primeira vez, o pupilo do mestre Albertus estremeceu até a medula. Mas a bolsa foi acomodada, o bastão colocado num canto, e o anfitrião sentou-se, calmamente, perto da lareira, antes que Carl se recuperasse da surpresa. Essa circunstância restaurou-lhe um pouco de calma. Eruirte disse ele sorrindo, eu gostaria de jantar. O que o cavalheiro quer para o jantar? Disse o outro, gravemente. Uma omelete de bacon, uma jarra de vinho, um pouco de queijo. Ora, ora, ora. O cavalheiro tem um excelente apetite. Mas nossas provisões acabaram. Tudo? Sim. Tudo mesmo? Mesmo. O senhor não teria queijo? Não. Nem manteiga. Não tenho. Nem pão. Nem leite. Nada. Mas, grande Deus! Qual é o problema? Tenho batatas assadas nas cinzas da lareira. No mesmo instante, Carl viu, na escuridão, sobre os degraus da escada, todo um regimento de galinhas, brancas, pretas, avermelhadas. Estavam adormecidas, algumas com a cabeça sob as asas, outras com o pescoço sobre os ombros. Havia, contudo, uma galinha comprida, seca, magra, fatigada, que se bicava e se depenava despreocupadamente. Mas, disse Afix, com a mão estendida, deve haver ovos. Nós os levamos ao mercado de Brook esta manhã. Oh! Então, custe o que custar, coloque uma galinha no espeto. Mal proferira tais palavras, a jovem pálida, de cabelos desgrenhados, correu à frente da escada, gritando. Não toque nas minhas galinhas! Não toque nas minhas galinhas! Oh! Deixe viver essas criaturas do bom Deus! Havia algo de terrível no aspecto dessa jovem infeliz. Então, Afix se apressou em responder. Não, não, não vamos matar as galinhas. Vejamos as batatas. Gosto de batatas. Eu não vou deixá-los mais. Neste momento, minha vocação está claramente emergindo. É aqui que eu fico, 3 meses e 6 meses. Finalmente, terei o tempo necessário para ficar magro como um faquir. Ele disse tudo aquilo com ânimo singular, e o anfitrião gritou para a jovem pálida. Genoveva! Genoveva! Veja! O espírito possui. É como o outro. Lá fora, a intensidade e o vento norte redobrou. O fogo rodopiava na lareira e contorcia massas de fumaça acinzentada sobre o teto. As galinhas, no reflexo da chama, pareciam dançar nas tábuas da escada, enquanto a louca cantava, com voz estridente, uma estranha e antiga melodia. O tronco de madeira verde, uivando no meio da chama, acompanhava-a com seus melancólicos suspiros. Afix entendeu que havia caído no covil do feiticeiro Equer. Comeu 2 batatas, ergueu a grande jarra vermelha cheia de água e, em prolongados goles, bebeu. Então a calma retomou-lhe a alma. Percebeu que a moça se havia recolhido e que o homem, sozinho, permanecia à frente da lareira. Eruirte, disse ele, eu gostaria de dormir. O anfitrião, acendendo uma lamparina, subiu lentamente a escada carcomida.
Sobre a sua cabeça grisalha, ergueu um alçapão pesado e conduziu Carla ao sótão, debaixo do colmo. Eis aqui a sua cama, disse ele, pousando a lamparina no chão. Durma bem e, acima de tudo, cuidado com o fogo. Depois, desceu as escadas, e Afix ficou sozinho, com as costas dobradas, diante de um amplo colchão, sobre o qual havia um grande travesseiro de penas. Ele dormitava há alguns segundos, e se perguntava se seria prudente realmente dormir, já que a cara do velho homem lhe parecerá assaz sinistra, sobremodo quando rememorava aqueles olhos cinza-claros, aquela boca azulada, rodeada de grandes rugas, aquela testa larga e ossuda, aquela pele amarelada. De repente, Carl se lembrou de que, em Golgember, houvera 3 homens enforcados, e de que um deles parecia singularmente com seu anfitrião. Que o enforcado, também, tinha olhos fundos, jaqueta com cotovelos perfurados e o dedão do pé esquerdo saindo de um sapato rachado pela chuva. Lembrou-se, ademais, de que aquele miserável, chamado Melchior, fora músico no passado e de que havia sido enforcado por ter derruído, com um jarro, o estalajadeiro da Molton d'Or, que dele exigirá, conforme o costume, uma moeda adicional. Certa feita, a música de tão pobre diabo o comovera imensamente. Ela era maravilhosa. A pupila do mestre Albertus indicava um quê de inveja ao pobre boêmio. Mas, neste momento, vendo a face da forca, os trapos do infeliz, agitados pelo vento noturno, e os corvos voando ao redor, em gritos estridentes, Carl sentiu-se estremecer. E o seu medo cumulou de intensidade quando, nos confins do sótão, encostado à parede, vislumbrou um violino, coberto por 2 palmas murchas. Quando cogitou em fugir, chegou-lhe aos ouvidos a voz áspera do anfitrião. Apague a luz. Deite-se. Eu lhe disse que tomasse cuidado com o fogo. Essas palavras encheram Carl de um terror glacial. Então, deitou-se e apagou a luz. Depois, tudo ficou em silêncio. Apesar de resoluto a não fechar os olhos, enquanto ouvisse o gemido do vento, os pássaros da noite, chamando uns aos outros, na penumbra, os ratos trotando nas tábuas carcomidas do assoalho, Afix, por volta de 1h da manhã, dormia profundamente. Foi quando um soluço amargo, comovente e doloroso, fê-lo despertar, num sobressalto. Um suor frio inundou-lhe a face. Olhou para cima. Viu, no canto do telhado, um homem agachado, era Melchior, o enforcado. Seu cabelo escuro escorria sobre os ombros. Exibia, nus, o peito e o pescoço. E era tão ressequido que se assemelhava ao esqueleto de um imenso gafanhoto. Um belo feixe de luar, esgueirando-se pela pequena clarabóia, iluminava-o, suavemente, com um azulado esplendor, e, ao redor do enforcado, pendiam longas teias de aranha. Mudo, Afix, com olhos arregalados e a boca escancarada, observava aquele ser bizarro. Fazia-o como quem contempla a morte erguida, por detrás das cortinas de cama, quando a hora fatídica se aproxima. De repente, o esqueleto estendeu sua longa e ressequida mão e agarrou o violino da parede. Encostou o instrumento ao ombro e, depois de um instante de silêncio, começou a tocar. Havia, naquela música, notas fúnebres, como o ruído da terra caindo sobre o caixão de um ente querido. Algo havia, no som, de solene, como os ribombar das cachoeiras, arrastado pelos ecos montanheses. E havia sonoridades majestosas, como as rajadas imensas do vento do outono, de entremeio-as de florestas repletas de melodias. E, era, às vezes, triste. Triste como um desespero incurável, como um bando de alegres pintacilgos esvoaçando sobre os arbustos floridos. Estes graciosos trinados rodopiavam com um inefável estremecimento de descuido e felicidade, mas apenas para, de repente, lançarem-se em adejos terríveis, assustados pela melodia. E o faziam cheio de loucura, de emoção, de desespero. Amor, alegria, desespero. Tudo cantava. Tudo clamava. Tudo fluía desordenadamente sob aquele arco vibrante. E Carla, apesar de seu inexprimível terror, estendeu os braços e gritou: ó grande, grande, grande artista! Ó gênio sublime! Ó
Como me apiedo do seu triste destino. Padecer enforcado por haver matado um rude estalajadeiro, que não sabia, sequer, uma nota musical. Vagando na floresta ao luar, sem corpo algum, mas dotado de um talento tão impressionante. Ó, Deus! Mas, quando assim exclamava, a voz áspera do anfitrião o interrompeu. Ei! Aí em cima! Vai, finalmente, calar a boca? Você está doente ou a casa está em chamas? E passos pesados rangeram a escada de madeira. Uma luz profunda iluminou as frestas da porta, que se abriu com um empurrão de ombro, revelando o dono da casa. Ó, Eruirte! Gritou o Áfix. Eruirte, o que acontece? Primeiro, a música celestial me desperta e me encanta nas esferas invisíveis. Depois, tudo se desvanece como num sonho. O rosto do anfitrião, imediatamente, conformou-se numa expressão meditativa. Sim, sim. Sussurrou, como se sonhasse. Eu deveria ter sabido. Melchior voltou a perturbar o nosso sono. Ele sempre volta. Agora, perdemos nós o sono. Não mais pense em dormir. Vamos, camarada, levante-se. Venha fumar um cachimbo comigo. Aquele convite era desnecessário. Carla ansiava por sair dali. Quando desceu, e vendo que a noite ainda era profunda, ficou, com a cabeça nas mãos e os cotovelos sobre os joelhos, por muito, muito tempo, imerso num abismo de dolorosas meditações. O anfitrião acabará de reacender o fogo e de retomar o seu lugar na cadeira, posta no canto da lareira. Fumava em silêncio. Finalmente, o dia cinzento apareceu. Carla olhou pelas janelinhas monótonas. O galo cantou e as galinhas pularam de degrau em degrau. Quanto eu te devo? Perguntou, levando a mochila aos ombros e tomando na mão a bengala. Você nos deve uma oração na capela da abadia de Saint Blaise, disse o homem, com uma estranha entonação. Uma oração pela alma de meu filho Melchior, o enforcado. E outra por sua noiva Genoveva, a louca. Isso é tudo? Isso é tudo. Então adeus. Não me esquecerei de seu pedido. De fato, a primeira coisa que Karl fez, ao chegar a Fribourg, foi rezar a Deus pelo pobre boêmio e por aquela a quem ele amara. Depois, foi à casa de mestre Kilian, o anfitrião do Grappe, espalhou o papel de pauta musical sobre a mesa, e, tendo trazido uma garrafa de Riquevi, escreveu no topo da primeira página, do violino do enforcado. Compôs, de chofre, a sua primeira partitura verdadeiramente original. Próxima história de terror. O morto e o professor de anatomia. Muitos dos que conheceram pessoalmente o Sr. Juncker viram-no relatar, com frequência, a história que se segue. Professor de anatomia, o Sr. Juncker, certa feita, obteve para dissecação os corpos de 2 criminosos condenados à forca. Não tendo à mão, quando da chegada dos cadáveres, a chave da sala de dissecação, Juncker mandou que os pusessem num armário, contíguo ao seu apartamento. A noite chegou. Juncker, conforme o seu costume, retomou as suas anotações, antes de se recolher. Beirava meia-noite, e toda a sua família dormia profundamente, quando o anatomista ouviu um barulho estrondoso no armário. Pensando que, por algum engano, o gato havia sido encerrado junto aos cadáveres, levantou-se. Tomando à mão a vela, foi ver o que havia acontecido. Qual não foi, porém, o seu espanto, ou melhor, seu pânico, quando percebeu que o invólucro, que continha os 2 corpos, estava rasgado ao meio. Aproximando-se, o anatomista descobriu que um deles havia desaparecido. As portas e janelas estavam bem trancadas. Juncker considerou que seria impossível, na ocasião, que os corpos tivessem sido furtados. Trêmulo, olhou ao redor do armário e observou que o homem morto jazia sentado num canto. Por um momento, Juncker permaneceu imóvel. O morto parecia olhar para ele. O anatomista se moveu para a direita e para a esquerda. O morto, todavia, continuava a cravar-lhe os olhos. O professor, então,
com a vela na mão, retirou-se, passo a passo. Manteve, no seu percurso, os olhos fixos no objeto de sua admiração, até chegar à porta. O morto, instantaneamente, se levantou e o seguiu. Aquela figura de aparência assaz hedionda, que, nua, imprimia ao corpo aquele movimento, o adiantado da hora, o profundo silêncio que reinava no ambiente, tudo isto concorreu para mergulhá-lo no domínio da perplexidade. O anatomista deixou cair a única vela que mantinha acesa. Tudo escureceu. Escapou para o seu quarto e se jogou na cama. Porém, a perseguição continuou. Logo sentiu o morto abraçando-lhe as pernas e emitindo altos soluços. Repetidos gritos de "Oh, deixe-me! Deixe-me!" libertou Junquier das garras do cadáver. O homem morto, então, exclamou: "Ah, bom carrasco! Bom carrasco! Tenha piedade de mim!" Prontamente, Junquier percebeu a causa de tudo aquilo e restabeleceu a coragem perdida. Disse àquele ente sofredor, agora reanimado, quem realmente era. E, num gesto, procurou chamar alguns membros da família. "Ah, o senhor deseja, então, me destruir!" exclamou o criminoso. "Se o senhor chamar quem quer que seja, a minha agonia se tornará pública, e eu serei levado ao cadafalso e novamente executado. Por um ato de humanidade, imploro-lhe, senhor, que salve a minha vida." O médico acendeu uma luz, vestiu em seu hóspede uma velha camisola e, tendo-lhe servido um licor, pediu-lhe que lhe dissesse o que o levará à forca. Teria sido verdadeiramente singular, observou Junquier, dispôs ver-me, em plena madrugada, envolvido num tete-a-tete com um morto em camisola. O infeliz informou a Junquier que se alistara como soldado. Não tendo, todavia, grande apego à profissão, decidirá desertar. Disse-lhe que, infelizmente, havia confiado o seu segredo a uma espécie de delator, um sujeito sem princípios. Este, de sua feita, o recomendou a uma mulher, em cuja casa ele deveria permanecer escondido. A mulher, contudo, revelou o seu esconderijo para os policiais. Extremamente perplexo, Junquier ficou a meditar em como poderia salvar o pobre homem. Era-lhe impossível conservá-lo em sua própria casa e manter o caso em segredo. De sua feita, expulsá-lo de casa era expô-lo a uma provável perdição. Resolveu, pois, levá-lo para fora da cidade, a fim de que o infeliz pudesse abrigar-se ao pálio de uma jurisdição estrangeira. Todavia, era necessário atravessar os portões da cidade, então rigorosamente vigiados. Para lograr tal intento, vestiu o homem com algumas de suas roupas usadas, cobriu-o com uma capa e, bem cedo, partiu para o campo, com seu protegido escondido na carroça. Ao chegar aos portões da cidade, onde o médico era muito conhecido, disse, como se impelido pela pressa, que fora chamado a acudir a um enfermo moribundo, nas cercanias. Autorizaram, então, o médico a passar. Tendo ambos chegado ao campo aberto, o desertor lançou-se aos pés de seu libertador, a quem jurou eterna gratidão. Depois de receber alguma ajuda em dinheiro, partiu, prometendo orações ao seu benfeitor. 12 anos depois, Junquier, numa viagem a Amsterdã, foi abordado na bolsa por um homem bem vestido e de boa aparência, que, segundo lhe haviam informado, era um dos mais respeitáveis mercadores daquela cidade. O comerciante, educadamente, perguntou-lhe se não era o professor Junquier de Halle. Ao obter uma resposta afirmativa, o estranho solicitou, veementemente, a sua companhia a um jantar. O professor consentiu. Tendo chegado à vivenda do comerciante, o médico foi conduzido a um recinto elegante, onde encontrou uma bela esposa e 2 filhos saudáveis. Ele mal conseguiu reprimir o espanto ao receber a tão cordial recepção de uma família que ele pensava não conhecer. Depois do jantar, o comerciante, levando-o ao escritório de contabilidade, disse: "O senhor não se lembra de mim? O senhor é o meu benfeitor. Eu sou a pessoa que recobrou a vida em seu armário, e a quem o senhor devotou tanta atenção. Ao me separar de meu protetor, fugi para a Holanda. Eu escrevia bem e conhecia os princípios da contabilidade. E minha aparência era um tanto aprazível.
Prontamente, consegui um emprego como balconista de um comerciante. A minha conduta exemplar e o meu zelo pelos interesses de meu patrão me granjearam não apenas a sua confiança, mas, igualmente, o amor de sua filha. Ao aposentar seu patrão, eu o sucedi nos negócios, e tornei-me o seu genro. Se não fosse pelo Senhor, no entanto, eu não teria vivido o bastante para experimentar todos estes deleites. De agora em diante, contemple minha casa, minha fortuna, e, sobretudo a mim, que estou à sua disposição. Aqueles que possuem a mínima porção de sensibilidade podem facilmente concentrar em si mesmos os sentimentos que dominaram Junker. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários, assim vou trazer mais vídeo nesse formato. Próxima história. A Pequena Vendedora de Fósforos, conto clássico fantástico. Assim como os irmãos Grimm e Charles Perrault, o dinamarquês Hans Christian Andersen é uma grande estrela a cintilar no universo fantástico dos contos de fadas. A Pequena Vendedora de Fósforos, porém, destoa dos folclóricos e alegóricos contos da carochinha. Sem perder os contornos fantásticos, mergulha no impiedoso mundo da fome, da miséria e da solidão. No último dia do ano, uma garotinha extremamente pobre enfrenta o frio e a neve para vender os seus fósforos. Mas ninguém quer comprar em sua mão, nem se apieda de sua miserável condição. Um conto trágico. Uma das mais tristes e comoventes histórias jamais escritas. Fazia um frio terrível, nevava e começava a escurecer. Era a última noite do ano, véspera do ano novo. Em meio ao frio e à escuridão, caminhava pela rua uma menina pobre, com a cabeça descoberta e os pés descalços. Ao sair de casa, ela bem que levava consigo um par de chinelos. Mas estes de nada lhe serviram. Eles eram grandes demais. Eram os chinelos que a sua mãe já havia usado, e eram tão grandes nos pés da garota que ela os perdeu ao cruzar a rua, correndo, para escapar das duas carruagens que vinham a toda velocidade em direções opostas. Um dos chinelos não foi mais encontrado, e o outro calçaram um molecote, dizendo que serviria de berço no dia em que tivesse filhos. Assim, pois, andava a pobrezinha, com os pezinhos descalços, enrubescidos e azulados pelo frio. Levava, no velho avental, um punhado de caixas de fósforos, na mão, exibia, como amostra, outra caixa. Durante o dia todo, ninguém havia comprado em sua mão. Ninguém lhe dera, sequer, um centavo. Sentia muita fome, muito frio. Era o próprio retrato da miséria. Pobre menina. Os flocos de neve pousavam em seus longos cabelos louros, que caíam em lindos cachos sobre os ombros. Mas ela não se importava com eles. Em todas as janelas, as luzes cintilavam e à rua chegava um agradabilíssimo aroma de ganso assado. Era véspera de ano novo e sim, ela se lembrava disto. Num cantinho entre duas casas, uma das quais projetava-se além da outra, a menina sentou-se, de cócoras, no chão. Escondeu os pés descalços sob o corpo, mas os sentiu mais regelados do que nunca. Ela não se atrevia a voltar para casa, pois levaria uma surra do pai se o fizesse, e não vendera uma caixinha sequer e retornaria sem um mísero centavo nas mãos. Além disto, também fazia frio em casa e apenas um telhado servia-lhes de proteção. Lá, o vento, esgueirando-se entre as frestas, atirava-se sibilante no interior, apesar da palha e dos velhos trapos com que eram tapadas as maiores rachaduras da parede. Suas mãos estavam congeladas. Pobrezinha! Talvez um fósforo aceso pudesse aquecê-las. Bem que poderia acender um deles, riscando-o na caixa e mantendo-o contra a parede para esquentar os dedos. Ela tirou um palito e, chã! Como o fósforo ardia, como queimava. Elevou-se uma chama brilhante, quente, como a de uma pequena vela, sobre a qual ela estendeu a mãozinha. Era um lume maravilhoso. A menina se viu sentada diante de um grande fogão de ferro, com os botões e revestimento de latão polido. E o fogo ardia tão abençoadamente. Tão maravilhosamente a aquecia. A criança esticou os pés para aquecê-los. Então a chama definhou, o fogão desapareceu, e ela viu que tinha apenas os restos de um fósforo queimado em sua mão.
Ela acendeu outro. Quando ardeu, projetou a sua luz sobre a parede, tornando-a transparente como o gaze. Então a menina pôde vislumbrar o interior de uma sala onde a mesa estava posta, coberta por uma toalha branca como a neve, sobre a qual repousava uma travessa de porcelana. Um ganso assado, recheado com maçãs e ameixas secas, fumegava em seu centro. O mais espantoso foi que o ganso saltou da travessa, com garfos e facas espetados no dorso, e rumou direto para a menina. Mas naquele instante apagou-se o fósforo, e em seu rastro ficou apenas a visão da parede espessa e fria. Quando acendeu outro fósforo, a menina se viu sentada sob uma lindíssima árvore de Natal. Era ainda mais alta e mais bela que a que vira no dia de Natal, através das vidraças do rico comerciante. Entre os seus verdes ramos, uma miríade de velhinhas ardia. E os enfeites rutilantes, iguais aos que vira na vitrine da loja, olhavam para ela. A pequenina estendeu os bracinhos para a árvore. Mas, então, o fósforo apagou-se. Todas as luzinhas se elevaram e ela percebeu que não eram senão as estrelas cintilantes no céu. Uma delas se desprendeu, trançando no céu uma longa linha de luz. Alguém está morrendo, pensou a garotinha. A sua velha avó, a única pessoa que a havia amado no mundo, e que agora estava morta, lhe dissera, e quando cai uma estrela, uma alma se eleva a Deus. Acendeu mais um fósforo, riscando-o contra a parede. Desta feita, em meio a uma grande luz, brilhava, clara e radiante, gentil e abençoada, a sua avózinha. Vovozinha, se exclamou a menina, leva-me contigo. Sei que, assim que a luz do fósforo se apagar, tu desaparecerás, da mesma forma que desapareceram a estufa, o delicioso ganso e a árvore de Natal. A menina acendeu, num feixe, todos os fósforos restantes, louca do desejo de conservar consigo a velha avó. Os fósforos, então, brilharam com uma luz mais intensa que o próprio dia. Nunca a vozinha lhe parecerá tão grande e tão bonita. Ela tomou a menina nos braços, e felizes, envolvidas por um imenso esplendor, alçaram um voo às imensas alturas, rumando para onde não havia frio, fome ou medo, e estavam agora com Deus. Mas, na esquina, encostada à parede, onde se sentara, a menina, com as faces rosadas, sorria. Estava morta, morta do frio congelante, na última noite do ano velho. A luz matinal do ano novo incidiu sobre o pequeno cadáver da criança que, sentada, conservava os palitos fósforos na mão, um dos quais quase completamente consumido. Ela queria aquecer-se, disse algum transeunte. Mas ninguém podia imaginar as coisas maravilhosas que ela tinha visto, nem o esplendor e a felicidade com que, na companhia da vozinha, acendera a glória do ano novo. Próxima história. Os 5 presentinhos. Conto de horror natalino, Paulo Soriano. Talvez a minha natureza melancólica, por si só, já fosse suficiente a me fazer sentir, com intensidade maior que a vossa, a angústia subjacente às mais alegres noites de Natal. Todavia, não há dúvida que essa exacerbação sensível se deve, em grande parte, ao fúnebre acontecimento da noite de 24 de dezembro de 1879. Eu tinha então apenas 9 anos de idade e era o primogênito de uma família pobre e numerosa. Meu pai era mineiro de carvão da região de Mons e a minha mãe falecera ao dar à luz a pequena Luíse. Por esta época, eu já era empregado na mina de Panturages e passava o dia todo me esforçando sobre os trilhos, a empurrar os vagonetes carregados de rulha. Mas, quando minha mãe morreu, tive de abandonar o serviço para cuidar da recém-nascida e de outros 4 irmãos menores. Um salário miserável a menos, uma boca esfomeada no lugar de outra. Porque éramos muito pobres, jamais havíamos recebido um presente de Natal. Mas, naquele ano, o meu pai, ao retornar da mina, mais limpo do que nunca, trazia nas mãos 5 presentinhos, embrulhados em papel colorido e atados em cordões dourados, salpicados de neve. Acompanhava o meu pai um pregador holandês, um jovem homem de cabelos ruivos e olhar tempestuoso. Sem tirarmos os olhos dos presentes, ouvimos, impacientemente, o missionário ler, com sincera devoção, um trecho da Bíblia. Durante a leitura, o meu pai mantivera fechados os olhos tristes.
Supus que ele ouvia mais os próprios pensamentos que as palavras de Deus, porque foi preciso que o pregador holandês o tocasse nos ombros para que ele despertasse do profundo devaneio. Mas eu estava enganado. Hoje tenho toda a razão para crer que ele escutara atentamente esta passagem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Coragem, homem, disse o missionário. Deus não te deixará desamparado. Não penses assim. Apesar da grave crise, teus filhos não morrerão de fome, nem de frio. Somente depois soube a razão daquele gesto consolador, engrossando a espessa legião de mineiros desempregados, e sem a mínima possibilidade de obter um novo serviço, meu pai havia sido sumariamente despedido. O pregador holandês tirou os sapatos e os entregou a meu pai. É um sapato novo. É a primeira vez que eu o uso. Mas agora é teu. É um presente de Natal. Meu pai não conteve as lágrimas. Abraçou-se ao Sr. Vincent van Gogh e chorou convulsivamente. O missionário holandês o consolou como podia e depois partiu, mergulhando os pés nus na neve gelada, que se acumulava nos caminhos. Certamente, doar as meias novas a outro necessitado. Para nós, um nobre ritual de um batavo ensandecido. Então meu pai distribuiu os presentes. Eram todos iguais, fatias de um bolo mofado e delicioso, que comemos com muita fome e maior gula. Aquela noite, para mim e para os meus irmãos menores, parecia a mais feliz de nossas existências miseráveis. Era a primeira vez que ganhávamos presentes. Era a primeira vez que comíamos um bolo. Era a primeira vez que o Natal fazia algum sentido para nós. Havia em meu pai, que nos via comer com tanta alegria e prazer, uma satisfação honesta. Ele estava feliz e orgulhoso por nos proporcionar este momento de sublime felicidade. É por isso que eu não sabia decifrar o motivo daquelas lágrimas pesadas e silenciosas que ele, serenamente, evitava reprimir, como se elas fossem, as lágrimas mesmo, naquele momento, a sua única fortuna e sua única necessidade. Fazia frio. Meu pai nos pôs a deitar. Beijou-nos um a um. Abençoou-nos. Abraçou-se a cada um de nós demoradamente. Nem fome, nem frio, disse-nos, um a cada vez, enquanto engolia um derradeiro olhar de ternura e compaixão. Acordei em plena madrugada. Suava. Asfixiava. Tentei erguer-me do leito de feno, mas eu me sentia pesado demais para qualquer esforço. A minha garganta ardia horrores e o meu ventre dolorido contorcia-se involuntariamente. Quase sufoquei no vômito, que era uma torrente de chumbo derretido. Depois, aliviado, sucumbi ao sono e à lassidão. E, sobretudo, à quentura reconfortante que meu próprio corpo produzia. Quando o calor me abandonou, deparei-me com a tragédia. Meus irmãos jaziam, sem vida, abraçados uns aos outros, como costumavam dormir, porque sempre ávidos de calor tinham os lábios roxos e os ventres inchados. No berço de palha trançada, estava Louise. Manchas escarlates distribuíam-se uniformemente em seu rostinho de criancinha morta. Fora ali que o meu pai afundara os dedos, para estancar-lhe o fluxo de vida. Depois, enforcou-se o meu pobre pai numa trave pendente do teto, próximo à lareira, que, nesta noite de Natal, sem rulha alguma, permanecerá vazia e silenciosa. Próxima história. O defunto que desceu pela chaminé, conto de terror. Querido Papai Noel, preciso da sua ajuda. Sei que não fui uma criança exemplar nos últimos meses, mas o senhor poderia trazer meu pai de volta? Dizem que eu me tornei uma criança rebelde depois que minha mãe morreu, e papai sempre me avisou sobre o espírito maligno que pega as crianças mais na noite de Natal, e que eu deveria me comportar. Então, se eu me comportei mal, por que o espírito maligno levou meu pai, e não a mim? Era para a criatura ter me levado, não o meu pai. Você sabe, Papai Noel, que sempre fui um bom garoto, sabe dos elogios que recebo dos meus professores, que sou um ótimo aluno,
que escrevo muito bem e sou muito criativo, e espero que o senhor tenha lido uma das minhas histórias que enviei nas cartas anteriores. Um dia serei escritor, e vou escrever muitos livros para você dar de presente para todas as crianças que se comportaram bem durante o ano. Alguns dos meus amigos dizem que você não existe, e então, esperei meu pai dormir e saí de fininho, na ponta dos pés, e me escondi atrás da nossa grande árvore de Natal para saber se realmente era você que deixava os presentes para mim. Fiquei ali escondido por um bom tempo, até ouvir barulhos vindo da nossa chaminé. Fiquei feliz e assustado simultaneamente, porque eu não sabia qual seria a sua reação ao me ver, se ficaria bravo por eu estar acordado naquele horário, te espiando. Os barulhos vindo da chaminé aumentavam a cada minuto, mas você não aparecia. Imaginei que você tinha ficado entalado lá dentro e fui até a lareira dar uma olhada, aproveitando que ela estava apagada. Engatinhei dentro da lareira e olhei para cima, lá havia 2 pés descalços, sujos, se debatendo. Alguém estava entalado na chaminé, e não era você, Papai Noel. Eu não podia ver o rosto, só enxergava aqueles pés esquisitos. Comecei a ficar assustado, pois eu sabia que aquilo poderia ser o monstro do Natal vindo me buscar. Peguei uma barra de ferro pontiaguda que estava ao lado da lareira e perfurei aqueles pés, tentando fazer a coisa ir embora. Cutuquei até aquela carne molenga se abrir, rasgando e liberando um monte de vermes que começaram a cair em meu rosto. Eca! O cheiro era horrível, o mesmo cheiro do meu cachorrinho Totó, quando eu o desenterrei. Enquanto o pé derramava vermes, o ser gritava e se debatia dentro da chaminé, e aos poucos, ele ia descendo, mais e mais, até alcançar o solo. Corri para trás da grande árvore de Natal e ali fiquei, tremendo de medo. O monstro, com dificuldade, conseguiu sair de dentro da lareira, que era muito apertada para o seu tamanho, e logo ele estava de pé. Sua aparência era assustadora, como a de um defunto, grande e forte. Ele usava roupas brancas encardidas, e graças às luzes que piscavam na árvore de Natal, que iluminavam o seu rosto, eu vi que sua pele tinha uma cor amarelada, e seus olhos eram enormes, completamente brancos. Seu rosto era inchado e torto, e seu nariz estava coberto de algodão. Era um defunto, eu sei que era, idêntico aos dos velórios. Ele se aproximou da árvore de Natal, onde eu estava escondido. Fiquei observando entre os vãos dos galhos aqueles olhos enormes e brancos, os olhos mais estranhos que eu já vi, e eles brilhavam de tão úmidos que estavam, e eu podia ver escorrer aquele líquido pegajoso e amarelo, deslizando dos olhos até o pescoço. As bolas de Natal da nossa árvore refletiam o rosto assustador daquele defunto se aproximando de onde eu estava. Meu pai acordou com o rosnar do defunto e chegou a tempo daquele monstro me encontrar. Papai agarrou o pescoço daquele ser e bateu sua cabeça nos tijolinhos da chaminé, esmagando boa parte da cabeça do defunto, liberando mais um punhado de vermes que escorriam da cabeça rachada. Ali meu pai percebeu que não se tratava de um ladrão invadindo a nossa casa, e sim, de algo muito pior. De dentro da chaminé um novo barulho se iniciava, e foi ficando cada vez mais alto, até que uma cachoeira de ratos negros invadiu nossa sala, descendo aos montes pela chaminé. Eram ratos enormes, muitos deles. Todas aquelas criaturas avançaram para cima do meu pai, arrancando pedaços de seu corpo em questão de segundos, e o que sobrou dele foi arrastado para dentro da lareira e levado embora pela chaminé, em companhia dos ratos e do defunto que subiram apressadamente e não retornaram até agora. Mantive a calma e antes de pedir ajuda decidi escrever para você primeiro. Se foi você, Papai Noel, que enviou esses seres para me castigar, peço que me perdoe pelo meu mau comportamento, e peço que devolva o meu pai. Prometo ser melhor daqui para frente. Com carinho, Igor. A carta do jovem e talentoso Igor jamais foi entregue ao Papai Noel. Ao terminar de escrever a carta, Igor saiu de casa, na madrugada, a caminho da casa do vizinho, pedindo ajuda, e ele presenciou algo terrível que estava acontecendo naquela noite nefasta em sua cidade amaldiçoada. Naquele céu noturno,
limpo e estrelado, não havia nenhum trenó sobrevoando a cidade festiva de dezembro, o que se via eram caixões, muitos caixões sobrevoando a cidade apavorada, e defuntos e enormes ratos coletando pessoas, uma cena terrível para o pequeno Igor que descobriu que não só o seu pai foi levado, mas todos que estavam presentes ali. Assim foi o Natal em Franco da Rocha, sem o velhinho com seu grande saco distribuindo presentes, e sim, defuntos em seus caixões coletando cabeças para serem distribuídas no cemitério da cidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.